JP, põe a tela no ar aí para a gente falar sobre Corinthians. Bom, ontem eu ouvindo a Rádio Bandeirantes, o Emerson Piovesan, que é o gestor do dinheiro lá no Corinthians, entrou ao vivo porque o Cuiabá mandou essa no Twitter. Faltam 3 horas para acabar o dia e não recebi nada ainda, né? E o Emerson entrou e falou: Olha, a gente não tem condições de pagar hoje, não vai pagar e não vamos pagar a parcela aí do Cuiabá. Me parece que 4 milhões e meio de reais, era isso que estava o diálogo lá com os companheiros lá, o Pretzel, o Quesada e o Capriotti também conversando com o diretor financeiro do Corinthians. E ele falou uma coisa que eu fiquei curioso, viu, meninos? Que é o seguinte: eu estou aqui há pouco mais de 30 dias, eu ainda não sei quanto o Corinthians tem para receber. Quer dizer, cara, isso era prioridade, os caras tinham que estar inteirados em tudo. Enfim, tá muito devagar essa questão lá no Corinthians. Vamos falar da crise financeira. Passivo circulante, 1,114 bilhões, a receber 785, diferença 329 milhões. E embaixo a gente discrimina aí para vocês os pagamentos, né? Rapaz, Rodrigo Matos, conta para nós, meu amigo. Bom, bom dia, né? Que eu não tinha dado bom dia para vocês e para o Bom dia. pessoal que está ouvindo. O que está acontecendo desde que trocou a gestão do Augusto pelo Osmar Stabile, e, enfim, o Emerson está fazendo as finanças, e entre outros, é que foi se abrir a caixa preta e ver o que você tinha para pagar e o que você tinha para receber se fechava a conta. E basicamente não está fechando a conta, como a gente dizia que ia acontecer, né? O Corinthians estava vivendo a ilusão daquela montagem de time do ano passado, com o Memphis, entre outros, de que era um clube que não tinha dívida, tratava como se fosse ali, estourou, chegou no muro. E aí tem o muro, tem vários muros diferentes. Um deles é esse da CNRD. O que é a CNRD? A gente já contou aqui, é o Tribunal da CBF, é o tribunal que você faz para cobrar um clube, cobrar o outro, ou um jogador cobrar o clube, ou um agente cobrar um clube. O Corinthians tinha várias dívidas lá, conseguiu, depois de longa negociação, um plano coletivo para pagar junto de todos os outros. E esse plano coletivo teria o primeiro pagamento, enfim, e é isso do que o Cuiabá estava fazendo a contagem, ia ser agora, dia 17 de julho, primeiro pagamento em torno de 4,5 milhões. Pode ser até um pouco mais pela minha apuração, porque entraram credores novos ali durante o processo final. E aí o Corinthians não pagou no prazo. O Corinthians vai sofrer transfer ban com certeza? Tem, pelo norma do CNRD, tem um prazo ali de 5 dias para você mostrar que pagou. Acaba que é uma tolerância. Então, se até chegar no dia 22 o Corinthians conseguir mostrar ali que depositou na conta os 4,5 milhões, ele está livre do transfer ban. Eu conversei com a diretoria do Corinthians ontem, eles explicaram que estão correndo atrás de todo jeito para conseguir esse dinheiro, garantem que vão ter o dinheiro e pagar esses 4 milhões e meio no dia 22. O Cuiabá, por sua vez, me contou que já vai entrar hoje no CNRD com pedido de transfer ban do Corinthians. Não pagou, queremos que seja aplicada a punição como está previsto no plano coletivo. De fato, como a gente já disse, o CNRD tem várias condescendências, e se você, de alguma forma, chega ao pagamento, você consegue se livrar de tudo, né? Esses pagamentos são trimestrais e o Corinthians tem que começar a pagar esses 4 milhões e meio. Tem que botar ali na sua conta do que você tem que fazer, que não está, inclusive, nessa conta geral. Por que eu botei essa conta geral? Porque para a gente entender o muro do Corinthians, a gente tem que entender o quanto que ele tinha de que pagar em um ano, essa é a última conta, de fevereiro de 2025, e aí tem coisas, empréstimo bancário, que era quase tudo nesse ano, que é aquele empréstimo da XP, quando ele assinou com a Liga Forte União, fornecedores, né? E aí, em geral, entra esses clubes de futebol, direito de imagem, que é pagamento para jogador, tributo parcelado, que o Corinthians é o maior devedor do governo federal. Então, tudo isso você tem que botar lá na conta quando você fizer o seu orçamento. Não adianta falar assim, Esporte da Sorte vai me dar uma grana aqui, eu pago o Memphis Depay. Você tem que fazer a conta de que você vai ter que pagar isso tudo. E os recebimentos do Corinthians são menores do que isso, são de 785 milhões. Então, você tem isso, tudo dando certo, ou seja, todo mundo que tem que pagar o Corinthians dando certo, que foi o que o Emerson comentou, faltaria 329 milhões. Nem sempre dá tudo certo, né? Porque do outro lado, às vezes, tem clube que também não paga,
enfim, tem circunstâncias ali no meio também. O recebível não é certo, ele é provável, né? E aí, durante a semana, outra notícia é que o Corinthians já pediu uma antecipação de 30 milhões de reais de dinheiro da TV do Brasileiro, do contrato da Liga Forte União. Já tinha no passado antecipado 150 milhões, aí você vê, 180 milhões é praticamente um ano antecipado inteiro do contrato brasileiro. Já teve antecipações de Paulista também em outros momentos. É isso, o clube não consegue andar para o futuro. Por isso que a gente pode entrar aí na discussão. Quer dizer, esse é o cenário, né? Um clube completamente sufocado. E aí a gente ainda vê, eu falei com algumas pessoas do Corinthians essa semana, e falando que a situação é calamitosa, por isso aprovaram a antecipação de dinheiro e tal. E aí a gente ainda vê o Dorival pressionando para contratar 4 reforços, porque foi o combinado que ele deu. E eu ouvi de um dirigente, um conselheiro, né, do Corinthians, que participa das operações de aprovação disso, ele falando assim, o técnico quer reforço, que dinheiro, cara? Ele não sabia o clube que ele estava entrando, porque é isso. Assim, como é que você vai pedir reforço para um clube que não está pagando sequer o básico? E aí a gente pode entrar, melhor até o PVC falar, depois a gente entra na questão do Memphis. Bora. Não, até colocar um pouco a questão do Memphis, mas a gente deixa para daqui a pouco. Assim, eu acho que é muito importante ter a questão da CNRD. O Cuiabá fez a pressão pública, porque ele tem todo o direito de fazer a pressão pública. Faltam 4 horas, faltam 3 horas para acabar o dia 17 de julho, e não caiu o dinheiro ainda. Aí o Emerson Belvezan disse que não tem dinheiro para pagar, e tem que ter o transfer ban. Eu só tenho cuidado de a gente entender, são situações diferentes, né? O CNRD vai provocar um transfer ban nas relações de clubes do Brasil com clubes do Brasil. É que tem uma coisa que está acontecendo muito, que talvez gere uma confusão a médio prazo na opinião pública, que são os transfer bans internacionais, né? Então, a gente sai do Brasil, antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco tem um transfer ban por causa do Adson. Aí, o Vasco resolveu o transfer ban por causa do Adson. Aí você volta em julho, o Vasco tem um transfer ban por causa do Esforça. E isso pode gerar, mas são situações diferentes. Eu sou a favor do transfer ban, evidentemente que sim. É que às vezes você fica com essa questão de misturar coisas na cabeça das pessoas que podem ser distintas. O CNRD mas ele pede uma inscrição de qualquer jeito, né, PVC? Pede sim. O time de contratar. O efeito, na verdade, é o mesmo. É só pelo seguinte, se você fica essa coisa de transfer ban, resolveu o transfer ban. Transfer ban de novo, mas não tinha resolvido o transfer ban. Parece que o transfer ban é uma punição que o cara vai para cadeia e sai no dia seguinte, depois ele volta de novo. Então, não tem muito o que fazer. A CNRD é perfeito. Você tem que estar criando uma regra para controlar esse fluxo de saída de dinheiro e não ter mais aquele negócio, não vou conseguir pagar o Cuiabá, então transfiro a dívida do dinheiro que eu não vou receber do fulano de tal, e eu que não pagava o Cuiabá, agora você que não paga, que era assim que funcionava. Agora não é para funcionar assim, você tem um transfer e é o que tem que acontecer. Muito bem, é o que tem que acontecer. Olha, lembrando, né? Já é muito condescendente essa regra, a gente já falou sobre isso, né? O Cuiabá está reclamando, ele bota ali a quantidade de dias que ele já está para receber. Não é que é uma coisa que, olha, ficou super apertado para o Corinthians. Já é uma mega concessão e nessa mega concessão o Corinthians não está pagando. Perfeito. Parece a geladeira do Massini. O Massini pagou quando teve dinheiro, né? Quando surgiu ali, pingou, ele pagou. Mas deu uma ligada pro cara. Falei, essa noite quem não vai dormir é o senhor. Vou pagar só amanhã. Essa situação do Corinthians, como vocês sabem, eu venho a este programa aprender muito com vocês e fazer a apresentação, enfim. Eu tenho também conversado com alguns dirigentes do futebol brasileiro e alguns deles estão deixando muito claro o seguinte: eu só vendo jogador se tiver que vender para o Corinthians, se eu tiver a garantia máxima de que eu vou receber, né? Então, vocês acham que isso começa a ser uma regra do mercado ou é só ainda uma coisa embrionária, os caras têm medo de não receber? Então, porque... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogaço daqui a pouco entre São Paulo e Corinthians pela 15ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece no Morumbis,
a partir das 21 horas. Jogo importante tanto para o Corinthians quanto para o São Paulo. O Corinthians terminou ontem sua preparação para esse clássico, né? E o Corinthians trouxe aí um boletim médico, né? Preocupante. Maicon e Hugo, lateral esquerdo, estão fora do clássico. Maicon teve uma lesão muscular na posterior da coxa, né? E Hugo teve uma hernia inguinal e acabou nessa tarde de sexta-feira passando por uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês. Mateuzinho tá fora do jogo porque irá cumprir suspensão automática devido a ter tomado o terceiro cartão amarelo diante do Ceará lá no Castelão. Então o provável Corinthians hoje é com Hugo Souza no gol. Na lateral direita, Mateuzinho está suspenso. Então provavelmente o Dorival vai colocar Félix Torres jogando na lateral direita, né? E na dupla de zaga, Kaká e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique foi poupado no jogo contra o Ceará para controle de carga física. Então o Gustavo Henrique deve fazer ali o miolo de zaga. E para fechar o sistema defensivo, com Matheus Bidu na lateral esquerda. No meio campo, acho que não deve ter novidade. José Martínez, né? Ranieri e Carrillo fazendo o tripé. Aí fechando com o losango com o argentino Rodrigo Gal. Na frente, Memphis Depay e Romero. Sobre Memphis Depay. O Memphis não fez gol em nenhum clássico até no dia de ontem. Hoje, o Memphis completa seu 10º clássico sem marcar gol. Então, esse jogo é importante para o Memphis, que tem uma marca pessoal muito negativa. Não tem marcado gols em jogos de clássico. A arbitragem do jogo hoje, eu vi muita gente questionando, porque foi escolhido Anderson Daronco. Muita gente disse que o Daronco não seria o árbitro para esse jogo. O Daronco, assim, quando ele tem um jogo grande, se ele sofrer pressão, pode aí acabar prejudicando o espetáculo. Então eu vi muitos comentaristas criticando aí a escolha do Daronco pela FIFA. Daronco é um árbitro experiente, um árbitro da FIFA, né? O assistente do Daronco será o Rafael da Silva, né? E Thiago Augusto. No VAR vai ficar Daniel Nobre. Então daqui a pouquinho, um baita de um jogo no Morumbi. Corinthians venceu o Ceará e vem com moral para esse jogo. O São Paulo acabou perdendo para o Flamengo, mas o São Paulo precisa da vitória. Corinthians também quer a vitória. Então, jogaço. Corinthians hoje não vai contar também com Yuri Alberto. Por quê? Yuri Alberto já está recuperado. Mas o departamento físico, né, tem tomado cuidado para trazer o Yuri Alberto para o próximo jogo. Né? Está com medo de Yuri Alberto correr o risco aí de sofrer lesão, né? Então o Yuri Alberto não vai para esse jogo, vai ser poupado, um jogo fora de casa, um jogo muito de contato físico, né? Então o Yuri não vai para esse jogo. Dorival Júnior, para mim, se ele escalar esse time bem certinho, compactado, um time jogando agrupado, um sistema defensivo bem justo, o Corinthians tem condições, mesmo sendo muito difícil, de sair com a vitória do Morumbi e sair aí, dar um passo a mais no Campeonato Brasileiro. Tendo em vista que ano passado o Corinthians permaneceu praticamente quase todo o tempo na zona de rebaixamento. O Corinthians só saiu da zona de rebaixamento nos últimos 8 jogos. Inclusive conseguiu até uma classificação para uma pré-Libertadores, mas infelizmente esse ano o Corinthians deixou muito a desejar, porque foi desclassificado de forma vexatória na pré-Libertadores, não chegou aí para o grupo de fase. Acabou também sendo desclassificado de forma vexatória aí na Sul-Americana. Corinthians, se vencer o São Paulo, vencer o Majestoso, vai dar moral, porque na sequência o Corinthians tem aí na Copa do Brasil, né? Um derby na Copa do Brasil, um derby inédito. O Corinthians enfrenta o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Se o Corinthians passar, vai às quartas de finais. E se o Corinthians conseguir esse feito histórico, que é passar para o Palmeiras aí na Copa do Brasil com um time menos qualificado, né, com um treinador que não conseguiu ajustar o time ainda, o Corinthians vai ganhar 4.700.000. Para um time que deve como o Corinthians, esse dinheiro vai ajudar muito, vai chegar em boa hora.
E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue trazer uma vitória do Morumbi hoje? Qual que é a opinião de vocês? O Yuri Alberto vai fazer falta nesse jogo de hoje? Memphis Depay vai quebrar o jejum de nunca ter marcado um gol num clássico? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Gente, mudando de assunto, vamos falar de reforço. Segundo o site Trivela, Matheus Sanabria está no radar do Corinthians. O argentino defende o Al Ain dos Emirados Árabes. Essa informação é de Fábio Lazaro, né? E o Matheus Sanabria tem 21 anos, tem 1,78 m, 78 kg e é ponta esquerda. Tem um bom drible e é velocista. Lembrando que essas características são as que Dorival quer, né? Jogador rápido, técnico, veloz, de drible, para quebrar as linhas, fazer infiltração. Então, um jogador que pode ser o próximo reforço do Corinthians aí, o Matheus Sanabria, argentino, só tem 21 anos, muito jovem, mas um cara muito bom de bola. Gente, o que vocês acham? Seria um cara para resolver o ataque do Corinthians ou não? Use o espaço do vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like e deixa aí também o comentário. Gente, vamos mudar de assunto para fechar o vídeo? Enquanto a gente está falando de possível chegada, também tem possível saída. Timão não deve renovar o contrato de Romero, Maicon, Thales Magno, Gustavo Henrique e Bidon. Talvez até de Fabrício Angeleri. Todos esses jogadores terminam o contrato no final de 2026. Na verdade, esses jogadores, a gente nem sabe, final de 2026, quem será o presidente do Corinthians. Né? Se será Augusto Melo, se será Osmar Stabile, ou um outro presidente. Até porque o Augusto Melo está afastado e dia 9 de agosto acontece a Assembleia Geral dos Sócios para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir ao cargo. Então, Corinthians vive um imbróglio, uma gestão temerária, uma administração caótica, uma administração pífia. A janela se abriu de contratação dia 10 de julho e se fecha dia 2 de setembro, ou seja, são 54 dias para o Corinthians fazer contratação e por enquanto nada. E a gente nem sabe se o Corinthians vai contratar. Primeiro, o Corinthians não sabe quem será o presidente, né? E se o Osmar Stabile faz contratação agora e dia 9 de agosto o Augusto Melo retorna. Aí a contratação não é de interesse dele. E se Augusto Melo não retorna e Osmar Stabile fica aguardando, depois não consegue mais contratar. Depois o Corinthians também não tem jogador, não tem dinheiro para fazer contratação. Então o Corinthians vive um dilema, vive um caos dentro e fora de campo, infelizmente, mas é a realidade. E eu espero que essas pessoas lá consigam colocar o Corinthians no caminho certo, no caminho da conquista de título internacional, título nacional. Não apenas o Paulistão. O Carrilho, na saída do jogo contra o Ceará, ele disse que o que a torcida quer, e eles também sabem disso, é que o time tem que focar no objetivo dentro de campo e não esquecer das coisas extra-campo. Ele tá falando dos problemas que o Corinthians tem enfrentado. Porque o torcedor quer o quê? O torcedor quer conquista de título. O torcedor quer vitória. E não tá preocupado com diretoria. Então o jogador tem que entender disso e honrar o Corinthians aí dentro de campo. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue vencer o Tricolor hoje no Morumbi? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.